Olá, meus queridos, é um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Eu quero muito agradecer a todos vocês aí pelo apoio, pelo crescimento do canal. Nós já avançamos a mais de 8.500 inscritos e isso é muito significativo, dada a importância do assunto aqui que nós estamos sempre trazendo, sempre abordando, de diversas formas, trazendo experiências de ex-membros de outras organizações religiosas, além da Torre de Vigia, como dos mormons, adventistas, comentários a respeito de curiosidades bíblicas. Então eu quero agradecer a vocês aí pelo compartilhamento que muitos têm feito dos vídeos, pelos comentários que vocês deixam aqui no canal, pelos likes que vocês dão também. Muito obrigado de todo o coração. Bem, eu trouxe numa live ao vivo uma consideração a respeito de um artigo que tratava a respeito da morte dos dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. Muitos entraram lá, elogiaram, chamaram a atenção aos pontos abordados de forma positiva, mas naturalmente também entram os defensores do corpo governante, aqueles que gostam de ver o sofrimento das outras pessoas, aquelas pessoas que aplaudem quando o corpo governante dá orientações que desgraçam a vida das pessoas. Então tem muita gente assim, que é um reflexo da personalidade que o corpo governante quer transmitir, de arrogância, de que eles são os melhores no mundo, que só eles sobreviverão e o resto do mundo será destruído, que apenas eles são os escolhidos, os filhos de Deus, os irmãos de Cristo. Só eles têm os pecados perdoados, o resto da humanidade está fadada à desgraça. Então muita gente vai nessa linha de raciocínio arrogante, como dos fariseus lá no primeiro século. Muitos agem dessa forma. Nós fomos, como eu também fui membro por muitos anos, treinados para sermos dessa forma, arrogantes, pessoas hipócritas. Somos treinados para sermos assim, hipócritas, porque muitos deles que vêm aqui estão desobedecendo o corpo governante que orienta para que eles não façam isso, para que eles não entrem no YouTube para falar da Bíblia, defender a organização, que eles não criem perfis para isso. E muitos desobedecem o corpo governante, criam canais e criam perfis para entrar e ficar comentando e defendendo a Torre de Vigia. Então é pura hipocrisia. E isso aí é o reflexo da religião que se diz a única verdadeira no mundo, assim como também são os adventistas que se dizem, e os mormons também se dizem a única organização verdadeira de Deus na Terra. Bem, o artigo que eu trouxe, eu vou fazer mais uma observação aqui a respeito dele, é da Sentinela 15/11 de 2014, páginas 13 a 17. Devemos ser santos em toda a nossa conduta. E aí nós vamos lá direto no ponto que fala a respeito do assunto que eu trouxe em pauta, a respeito de Arão, que está no parágrafo 5, que diz assim, o que aprendemos, o que podemos aprender do relato sobre Arão e a morte de seus filhos. Veja a gravura, aquela gravura que tem Arão e os dois filhos dele mortos sendo carregados para fora do acampamento. Aí eles colocam aqui o texto de Levítico capítulo 10, versículos de 1 a 11. Colocam o texto, mas perceba o que eles comentam. É esse o ponto que nós destacamos aqui da desonestidade do corpo governante, da maldade inserida aqui nessa grande mentira que eles contam. Perceba só, o parágrafo então diz assim, Levítico 10, não, eles não mandam ler, mas eles colocam o texto que os irmãos não vão ler, não está escrito leia. O único que está escrito leia aqui no parágrafo é o que está lá embaixo, 1 Coríntios 5:11, que é o texto que eles usam para aplicar a desassociação. Embora 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, fala de uma disciplina dentro da congregação, não está falando para tratar as pessoas de fora da congregação. Está falando para tratar assim aqueles que são de dentro, que se dizem irmãos, mas continuam praticando coisas que são violações diretas contra o código de moral da Bíblia. Então essa aplicação de 1 Coríntios capítulo 5 não é para ser dada aos que estão fora da organização. No entanto, eles mandam os membros tratarem desta forma os que saíram, não são mais irmãos de congregação, de organização, não são mais da mesma, que eles chamam da mesma fé,
são pessoas de fora, consideradas agora mundanas. Aquelas para quem Paulo disse, não quero que tratem assim os de fora. Então, uma vez que a pessoa foi desassociada, esse texto já não se aplica a ela. Ela não é mais da congregação, não é mais da organização. Ela não se diz mais irmão, ela já está fora. Isso também é uma outra farsa, uma outra mentira que eles inventam. E ainda pior, eles mandam tratar com ostracismo as pessoas da própria família, que não estão no texto. O texto não fala disso. Não fala nada a respeito de marido e mulher, pais e filhos. Fala de âmbito congregacional, da igreja, dentro da congregação. Não os laços familiares. Mas o corpo governante invade as famílias, entendeu? Invade a estrutura, o organismo principal da sociedade humana, as famílias, e cria ali rupturas na associação deles, como você vai ver aqui nesse parágrafo 5. E ele diz, Levítico 10, 1 a 11, descreve uma situação que foi muito triste para a família de Arão. Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles eram sacerdotes. Arão era o sumo sacerdote. Nadab e Abiú e os outros dois filhos de Arão, Eliezer e Itamar, se não me engano, também eram sacerdotes. Mas Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram destruídos por um fogo vindo do céu, enquanto estavam no tabernáculo. Isso deve ter deixado sua família arrasada. É óbvio, né? Sem dúvida foi um grande teste de fé para Arão. Olha isso. Foi um grande teste de fé para Arão e sua família obedecer à ordem de Jeová de não lamentar a morte deles. Onde é que está isso no texto? Que Jeová deu essa ordem para Arão e a família não lamentar a morte de Nadab e Abiú. Onde que está na Bíblia? Vamos ver na Bíblia o texto citado, e aí você já vai ver o descaramento do corpo governante, a sua desonestidade. Foi disso que nós trouxemos atenção aqui na live, e eu estou trazendo de novo aqui, por quê? Porque sempre entra um intrometido, uma Maria Fifi do corpo governante, um defensor, e ele chegou comentando assim, vocês ficam caçando qualquer coisa que o corpo governante fala. Ora, como muitos têm o hábito, eu sempre digo isso aqui, né, de ler e não prestar atenção, aí eles criticam aqueles que esmiuçam, que analisam, que detalham, que garimpam o assunto. Por quê? Porque a maioria dos irmãos são treinados para ler isso aqui, não quer nem saber, vai destratar os parentes conforme manda o corpo governante, não a Bíblia, porque eles não têm o hábito de fazer isso, de caçar, de analisar, de garimpar, de cavar, como está em Provérbios capítulo 2, de 1 a 5, se você cavar como um tesouro, buscando tesouros escondidos, você vai encontrar. E nós encontramos essa farsa aqui do corpo governante. Levítico capítulo 10, versículos de 1 a 11 diz, mais tarde os filhos de Arão, Nadab e Abiú, apanharam e trouxeram cada um o seu porta-lume e puseram fogo neles e colocaram incenso sobre ele e começaram a oferecer fogo ilegítimo perante Jeová, que ele não lhes tinha prescrito. A violação aqui foi deles para com o próprio Criador. Quem julgou, quem analisou e quem executou o julgamento foi o próprio Jeová, não foi nenhum ser humano imperfeito. Saiu então fogo de diante de Jeová e os consumiu, de modo que morreram perante Jeová. Moisés disse então a Arão, isto é o que Jeová falou, dizendo, seja eu santificado entre os que me estão próximos, e seja eu glorificado perante a face de todo o povo. E Arão ficou quieto. Assim Moisés chamou Misael, Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, chegai-vos e carregai vossos irmãos de diante do lugar santo para fora do acampamento. Portanto, chegaram-se e carregaram nas suas vestes compridas para fora do acampamento, assim como Moisés falara. A seguir, Moisés disse a Arão, a Eleazar e Itamar, seus outros filhos. Veja o que Moisés falou para quem? Para quem Moisés falou essas palavras? Para Arão, Eleazar e Itamar, que eram sacerdotes. Não deixeis os vossos cabelos ficar desgrenhados, e não deveis rasgar as vossas roupas para que não morrais, e para que ele não fique indignado contra toda a assembleia.
ele disse isso apenas para os 3 que eram sacerdotes, porque conforme está lá mais na frente, em Levítico, a ordem para os sacerdotes é que eles não toquem mortos, não se desarrumem o cabelo em sinal de luto, né, os costumes que eles tinham fúnebres lá do passado, e não saiam do acampamento. Eles não deviam sair por qualquer pessoa que tenha morrido, independente de ser parente ou não. Esse era um mandamento para os sacerdotes, para que eles não trouxessem impureza para o acampamento, que era um lugar santo. Então esse mandamento aqui foi para quem? Arão, Eleazar e Itamar. Aí diz assim, ó, não rasgue, para que não fique indignado contra toda a Assembleia. Mas, olha aí a mentira do corpo-governante sendo desmascarada. Mas os vossos irmãos de toda a casa de Israel é que chorarão pelo incêndio que Jeová fez lavrar. Então toda a Assembleia, que incluía também a mãe dos meninos, né, provavelmente ainda viva, os outros parentes, primos, todos seus irmãos, ele disse, irão chorar, irão lamentar. Então essa frase aqui, ó, sem dúvida foi um grande teste de fé para Arão e sua família. Obedecer a ordem de Jeová de não lamentar a morte deles é uma mentira. Jeová não disse para a família de Arão não lamentar. A ordem era para os sacerdotes não seguir os rituais de luto. Por dentro eles poderiam até estar lamentando. Naturalmente, não eram robôs, eram seres humanos com um coração pulsante. Mas eles não deveriam seguir aqueles rituais do costume lá do passado, como é o que está dizendo aqui. Se você vê em outras traduções, ele vai citar conforme é o costume. Se você for ver lá nos textos de referência, que é o texto de Levítico, capítulo 21, versículo 10, vou avançar aqui, vou ler logo o texto. Observe que esse mandamento é para os sacerdotes, como Arão, Eleazar e Itamar. Levítico 21, versículo 10. E quanto ao sumo sacerdote dos seus irmãos, sobre cuja cabeça se despeja o óleo de unção e cuja mão foi enchida de poder para usar as vestes, não deve deixar sua cabeça ficar desgrenhada e não deve rasgar suas vestes e não deve chegar a uma alma morta. Não se pode aviltar por seu pai ou por sua mãe, tampouco deve sair do santuário e não deve profanar o santuário do seu Deus, porque há sobre ele um sinal de dedicação, o óleo de unção do seu Deus. Eu sou Jeová. Essa ordem aqui então era para os sacerdotes. Não tinha nada a ver com o restante da casa de Israel. Os irmãos dos falecidos, esses sim iam lamentar. Portanto, essa mentira aqui do corpo governante é para justificar a destruição que eles mandam criar nas famílias, quando um parente decide sair da torre de vigia ou simplesmente alguém foi expulso, como foi o meu caso, por exemplo, eu fui expulso por discordar do corpo governante. A partir de então, eles aplicam essas palavras aqui, como se eu tivesse morrido, ou aquele que saiu, a pessoa decidiu sair, ela é livre para fazer isso, mas para eles é como alguém que foi morto pelo próprio Jeová. Não deve lamentar aquela pessoa, não deve mais cumprimentar, não deve mais falar com ela, cortar as associações, como se ela tivesse cometido algum tipo de imoralidade, violação contra as normas da Bíblia. E é o que ele diz aqui. E no seu caso, você está agindo com santidade por não se associar com um parente ou outras pessoas que foram desassociadas? Olha isso. Então o corpo governante lança um fardo nas famílias, fazendo uma aplicação totalmente desonesta do texto de Levítico, para justificar a sua maldade, porque eles querem ficar soberanos sobre a vida das pessoas. Ou você é dedicado ao corpo governante, para você mostrar sua lealdade ao corpo governante, você deve atacar o seu próprio parente. Quer demonstração de lealdade maior que essa? Virar as costas para o seu pai, para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu filho, em nome do corpo governante. Essa é a maior demonstração de lealdade que alguém faz. Como muitas outras demonstrações de lealdade que muitos fizeram ao longo do tempo na organização, como evitar transplante de órgãos, doar órgãos ou aceitar órgãos doados em caso de necessidade, correndo risco de vida. E quantos devem ter perdido a vida? Na questão do sangue, quando era proibido as frações de sangue e depois foram liberadas
na década de 90, começou a ser liberado gradativamente. Quantos fizeram sacrifícios em nome do corpo governante? Quantos foram presos e ainda estão presos? Muitos em nome do corpo governante. Então ele coloca aqui, ó, em jogo a sua própria felicidade familiar, para você mostrar que é leal a ele, não a Jeová. Não tem nada a ver Jeová com isso. Nada disso aqui é Jeová que está mandando. São malandragens do corpo governante, desonestidade intelectual. É o que ele está fazendo aqui. Tem mais outros detalhes que eu gostaria de destacar aqui, ó. Cadê? Mas eu vou fazer isso em outro vídeo, tá bom? Bom, desde já eu agradeço a atenção de vocês, espero ter esclarecido um pouco melhor o assunto e aguardemos os nossos próximos vídeos. Até lá!